Igreja, vou agora pregar a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 7. Olha lá. O povo de Israel estava sobre o domínio e vivendo como escravos no Egito. Deus chamou Moisés para libertar o povo dele. E Deus disse para Moisés assim, ó: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Coloca na palavra certamente. Igreja, tenha certeza disso. Deus, Ele vê a sua aflição. Ele vê a sua luta. Às vezes pode até parecer que você está sozinho. E talvez até você já chegou a se questionar e falar: poxa, será que Deus me abandonou? Às vezes há momentos na vida da pessoa que a aflição é tão grande que ela chega a pensar que Deus não a vê ou que ela está sozinha. Por isso que Deus fez questão de deixar claro para Moisés: Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Igreja, temos que clamar a Deus. Clamar a Deus é muito importante, gente. Deus ali, ele estava atento ao clamor. Foi por causa do clamor do povo que Deus desceu para livrá-los daqueles que o oprimiam. Clamar a Deus é muito importante. O diabo, ele quer que a pessoa se cale. Por isso que Jesus falou que se aqueles lá se calassem, as pedras clamariam. Coloca ela de novo, naquela palavra que nós falamos no início aqui, ó. Tem que clamar, gente. Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, clamar a Deus é fundamental. E ele falou: eu vi a aflição, ouvi o clamor do povo, olha lá, por causa dos seus exatores. Quem eram os exatores? Os feitores, aqueles que os oprimiam. Olha essa frase: conheço-lhe o sofrimento. Gente, ninguém mais do que Deus conhece o seu sofrimento. Conhece. Ele sabe. Ele sabe exatamente o que a pessoa está passando. Exatamente. Muitas vezes, se você chegar para mim e contar o que você está passando, eu posso ter uma ideia, mas eu não vou sentir o que você sente, e não vou saber como é para você aquilo, seja a doença, seja uma humilhação, a dor da traição. Por exemplo, uma mulher ou um homem que se dedicaram tanto ao seu parceiro, né? E de repente o marido vira para a esposa e fala assim: olha, eu não gosto mais de você, eu não sinto nada por você, e eu estou indo embora. É ou não é duro ouvir isso, gente? É duro. A dor de alguém que é abandonado, ou a dor quando você descobre que o seu marido ou sua esposa te traiu. Parece uma punhalada no peito. Essa dor, Deus sabe. Ele conhece essa dor. A dor da fome. Quem já passou ou passa fome, Deus sabe o que é essa dor. Por isso que Ele falou: conheço-lhe o sofrimento. Ele conhece o que você está passando. Por isso, desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Gente, naquela época, o Egito era a maior potência militar, econômica
cultural do mundo. Então, normalmente as pessoas desciam ao Egito em busca das coisas. O Egito era o centro do mundo naquela época. Mas só que Deus estava falando, não, a terra que eu vou dar para vocês é melhor do que essa aí, ó. Até então, na visão deles lá, o Egito era a terra da fartura, da abundância. Mas Deus falou, não, eu vou fazer vocês subirem daquela terra, coloca lá por favor, isso. Há uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Igreja, quando ele fala isso, o que Deus quer dizer? Tudo que você imagina que tem por aí, que o mundo te oferece, os prazeres do mundo, a fascinação das riquezas, tudo isso aí não é nada comparado à vida que Deus quer te dar. Ele é muito superior a essa. O que Deus proporciona é totalmente diferente do que o mundo dá. O que o mundo dá perece, é corroído, passa. O que Deus dá dura para sempre, sabia disso? É eterno, gente. Não termina, não acaba. Quer ver um exemplo? O casamento do mundo é de pouca duração. Já percebeu? Quando é abençoado por Deus, é até que a morte o separe. Dura para sempre. Quando a gente fala durar para sempre, é até o final, né? Mas o casamento do mundo é assim, hoje se conhecem, amanhã se casam, e daqui a pouco começam a brigar, daqui a pouco não gosta mais do outro, e cada um segue a sua vida. E aí já vai tentar com o outro para ver se dá certo. Aí chega à conclusão, quer saber, não vou nem casar mais. Você sabe por que as pessoas estão desistindo de casar? Porque é tanto fracasso nesse sentido, que as pessoas acham assim, já que vai fracassar mesmo, já que vai dar errado mesmo, é melhor nem casar então. Mas quando é de Deus, gente, é casamento para a vida toda, sabia? Dura a vida toda, porque é abençoado por Deus. Por exemplo, a riqueza de Deus, o diabo toma? A inflação leva? A crise destrói? Não, pelo contrário. As coisas de Deus duram, gente. Duram. O mundo passa. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É verdade. Aí Deus falou lá para eles, ó, vou mandar vocês para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Quem é hoje a nação de Israel? Quem são os filhos de Israel? Os filhos de Israel são os filhos da fé. Os filhos de Israel de hoje são os filhos da fé. Por isso que Deus faz questão de separar os filhos de Israel. Porque todo mundo quer ser abençoado, não é verdade? Todo mundo, o macumbeiro quer, o incrédulo quer, o evangélico quer, o católico quer, o bandido quer, o malfeitor também quer. Todo mundo quer. Mas quem são aqueles que conquistam? Os da fé em Deus. Por isso que nós não pregamos religião aqui. A gente fala da fé em Deus. Os filhos de Israel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Você sabe que muitas vezes a pessoa ela é oprimida pelo agiota, ela é oprimida
pelos credores, que pode ser tanto o banco, pode ser, por exemplo, o dono da casa onde você mora e é de aluguel e você não consegue pagar, e ele fica em cima de você te cobrando, e ele não está errado. Você está morando de aluguel, você fez um contrato, você se comprometeu a pagar tanto dia tal. Aí chega naquele dia, você não tem dinheiro. Aí começa, não, semana que vem, me dá mais uns dias, aguenta a mão aí. Só que chega uma hora que começa a vir uma cobrança pesada, a ameaça de despejo. Isso oprime as pessoas. Então a opressão vem de várias maneiras, igreja. Várias formas. Por exemplo, a pessoa que mora de favor. Esse negócio de, por exemplo, a família tem lá um terreno grande. Aí você vai lá e resolve no terreno da família construir lá sua casinha. Complicado. Aquele terreno não é seu. É do pai, é da mãe. Amanhã ele morre e aí começa a briga. Não é verdade? Na verdade, a pessoa assim, ela está meio que morando de favor, porque o que Deus quer é que você tenha o que é seu. Você compra lá o seu terreno, faz a sua casa, ou compra direto a sua casa. Mas quando você depende de terceiros, gente, é complicado. Fulano não vai mudar daqui não, hein? O sujeito está lá morando de favor na casa do sogro, por isso tem esse negócio de sogra e sogro, né? Aí o sogro começa a dizer, vem cá, o Beltrano não vai arrumar emprego não, hein? Ele come, hein? Você viu, a galinha desapareceu todinha no almoço. Não ficou nem o pescoço da danada. O sujeito come, hein? Aí você vai chegando para abrir a geladeira, fica aquele constrangimento. O sogro olha meio atravessado, a sogra olha meio assim. Aí você fala, ai, ai, ai. Aí você vai passando assim, tem uma vassoura atrás da porta, de cabeça para baixo. Eu falei, ih. Então a pessoa que vive de favor, gente, Deus quer você vivendo de favor? Dependendo dos outros? Não. Mas tem muita gente que vive oprimida. E ela não tem para onde correr. Às vezes o orgulho próprio dela fala assim, ó, quer saber? Sai daqui, é isso mesmo, eu vou sair. Ô mulher, negócio é o seguinte, eu vou sair, eu vou ficar aqui mais não. Mas peraí, eu vou para onde? Debaixo da ponte não dá. Não, mas nesse inverno agora faz um frio debaixo da ponte, né? Morar ali no barraco é complicado. Barraquinho de lona. Quer saber? Aí a pessoa engole o orgulho e fica. Não é assim? Quando a pessoa depende dos outros, vive de favor, o que ela vai fazer? Só um libertador para libertá-la daquilo ali. Foi por isso que Deus, ao ver o povo de Israel sendo oprimido, tendo que trabalhar como escravo a troco da comida, porque era assim, eles comiam. Porque como é que é aquele negócio? Tem gente que vive para comer e tem gente que come para viver, né? Não deu um negócio assim? Eles trabalhavam a troco da comida para sobreviver. E muitos morriam porque não aguentavam de exaustão. Mas e para onde? Fugir, seriam perseguidos pelos capatazes, os feitores, né? Como sair daquela situação? Então foi por isso que Deus desceu. Só Deus libertaria aquele povo, gente. Continuando. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa pergunta que Moisés fez, gente, é muito pertinente, porque Moisés era apenas um pastor de ovelhas. Ele tinha sido príncipe no Egito, mas ele teve que fugir de lá, foi para o deserto,
se casou com uma pastora, né, de ovelhas, Zípora. E os dois cuidavam lá, tinham lá o seu rebanhozinho e tal. Uma vida simples, lá no deserto, perto lá do Sinai, né? Naquela região ali. E ele falou, mas Senhor, como que eu vou livrar? Como é que eu vou chegar para o rei do Egito, o faraó, e falar para ele, ó faraó, o negócio é o seguinte, liberta aí o povo de Israel. Como? E muitas vezes, sabe, você até se pergunta, mas como que eu vou conseguir isso, Senhor? Como que eu vou sair dessa situação? Como que a minha vida vai mudar? Muitas vezes as pessoas se perguntam assim, porque existem sonhos que podem parecer muito distantes. Por exemplo, tem pessoas que sonham ter o seu próprio negócio, trabalhar por conta própria. Deixa eu perguntar aqui, quem tem esse sonho de ter o seu próprio negócio? Muitas pessoas, não são todos, porque tem gente que tem outros sonhos, né? Nem todo mundo nasceu para ser empresário, por exemplo. Você já pensou se todo mundo fosse ser empresário? Não ia ter quem trabalhasse, né? Então, por exemplo, você, pá, bispo, o meu sonho é ser dono do meu negócio. Mas de repente você está desempregado. Aí você pensa assim, poxa, esse sonho está longe, porque nem empregado eu sou. Como é que eu vou ser patrão amanhã? Ou de repente você olha para as suas condições, e você olha assim e fala, poxa, eu sou pobre, eu não tenho instrução, não estudei, não me formei, não cursei faculdade nenhuma, mal sei escrever meu nome, mas eu tenho um sonho de um dia ser um empresário. Aí você sonha, mas só que você olha para o sonho e olha para a sua realidade e você vê uma distância enorme. Assim foi Moisés. Moisés falou, mas Senhor, como que eu vou chegar lá? Eu, um pastor, não tenho roupas nobres. Eu vou entrar lá no palácio do faraó e vou falar para ele? Então, naquele momento, era uma coisa assim, muito distante. Qual a resposta de Deus? Olha lá. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Essa é a resposta que faz toda a diferença. Porque eu, o Senhor, serei contigo, Moisés. Isso faz toda a diferença, gente. Não importa quem você é. Não importa as suas condições, porque se Ele for com você, está feito. Ninguém pode resistir a Deus, igreja. Ele é o dono do ouro, da prata, o domínio está nas mãos dele, ele eleva quem Ele quer e abate quem Ele quer. Ele dá e Ele pode tirar. A nossa vida está na mão dele. Se Ele soprar, nós caímos mortos. Mas se Ele soprar, dependendo do sopro, você tem vida, sabia? Porque não foi um sopro no barro que fez o barro virar ser vivente? O Adão? É Ele. Ah lá. Sobe um pouquinho. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Olha lá. Faz descer a sepultura e faz subir. Não é verdade? Nós já vimos muitos casos de pessoas que ressuscitaram dos mortos. Ele tanto pode fazer você descer a sepultura, como pode fazer você o quê? Continua aí, ó. Bacana essa palavra. O Senhor empobrece e enriquece. Se Ele quiser tirar, Ele tira ou não tira? Tira. Tanto Ele pode fazer a pessoa empobrecer, como pode fazer a pessoa enriquecer. Olha lá. Abaixa e também exalta. Está vendo? É Ele. Então, se Ele estiver com você, quem atravessar o seu caminho, Ele vai tirar. Não vai deixar. Então, não se trata do que você tem, mas se trata do que você é para Deus.
Você pode não ter recursos. Você pode não ter condições, aparentemente. De repente, por conta do preconceito, a cor da pele nesse mundo fala alto. Fala ou não fala? Fala. Fala. O mundo que nós vivemos é um mundo preconceituoso, gente. Cheio de preconceito. Você vê um sujeito branco correndo, lá está fazendo Cooper. Se passa um negro correndo, é um assaltante. Está fugindo da polícia, está correndo atrás de alguém. Não é assim? Mas é. Se chega uma pessoa muito bem vestida, muito bem trajada, pois não, doutor. Pois não, madame. Mas se chega uma pessoa humilde, chinelinho de dedo, roupinhas mais simples, você quer o quê? O que você está querendo? Não é verdade? Mas é assim, o mundo é assim. Julga pela aparência. Os que vivem a fé não vivem de aparência. Você tem uma ideia, Jesus, quando ele nasceu numa família rica? Não. Ele nasceu num hospital? Também não. Morou num palácio? Não. Qual era a profissão de Jesus? Ele era doutor, advogado, médico. Ele era conselheiro do rei. Ele era carpinteiro. Entende agora? E no entanto, é o Salvador do mundo. Dividiu a história em duas: antes de Cristo e depois de Cristo. Não houve ninguém semelhante a ele. E qual era a profissão? Era um carpinteiro. Jesus andava de carruagem? Andava a pé, em longas caminhadas, pregando a palavra. A única vez que ele montou um animal foi um jumentinho, para entrar, e olha, emprestado, hein? Não foi isso? Mandou os 2 discípulos dele, vai lá, tem um jumentinho assim, pega lá emprestado, depois eu vou devolver. Aí entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, depois mandou devolver o jumentinho. Nem montado num cavalo, com plumas e paetês, um sela bonita, ornamento, não. Então você vê que isso aí não tem nada a ver, gente. O reino dos céus não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Tem nada a ver. E os sábios daquela época, os poderosos, ficavam de boca aberta diante dos ensinamentos de Jesus. E o que Jesus fazia, nenhum deles podia fazer. Algum rei daquela época, ou de qualquer época, poderia curar um leproso? E ele curou. Ressuscitar mortos? Não, e ele ressuscitou. Multiplicar a comida para matar a fome da multidão? Não, mas ele fez. Então ele fez coisas que nenhuma autoridade poderosa fez e jamais fará. Então, quando você olha para as suas condições, não é isso que vai ditar se você vai vencer ou não. O que vai ditar é o que você é para Deus. Por isso que Deus falou para Moisés: Moisés, se preocupa não, Moisés. Eu irei com você. Eu serei com você. E é interessante isso porque Deus estar com você é o que faz a diferença. Mas, o bispo, como é que eu faço? Deus, ele tem preferências assim? Como é que ele escolhe? Na verdade, sabe que essa coisa é bem assim, ó. Tem uma passagem na Bíblia que fala de um homem que resolveu dar uma grande festa. E ele preparou um banquete, sabe? Preparou uma coisa extraordinária. E quando estava próximo da hora da festa, ele enviou os servos para convidar as pessoas para vir para a festa dele. Olha lá. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo
já está preparado. Sabe o que quer dizer isso? A sua bênção, a sua vitória, a sua conquista já está preparada. Ele não vai preparar, não, já está preparada. Ele não vai preparar. Ele está ali, é claro, já está tudo preparado. Aquilo que você vê como sendo algo tão distante, tão longe, já está preparado. Por exemplo, tem gente que o sonho dela é casar. A sua noiva já está preparada, meu irmão. O seu noivo já está preparado. Ô bispo, fala onde que ele está. Cadê? Aonde? Já está pronto. Está preparado já. Volta lá. É forte, né não? Vamos lá, já estava preparado. Olha o que aconteceu. Não obstante, todos, todos aí são os convidados da festa. A uma, começaram a escusar-se. O que é escusar-se? Se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado, que é o escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Essa é a questão, gente. Ele convida a todos, porém a maioria não tem tempo. Não, eu não posso ir por causa disso. Não, eu não posso por causa daquilo. Eu estou ocupado fazendo aquilo outro. O mundo é assim, a palavra é pregada, o convite da escolha. Sabe, os escolhidos. Então ele convida, muitos são chamados, não é verdade? Então, só que as pessoas, elas dão mais valor a outras coisas do que o convite de Deus. Então, quem se faz escolhido? Somos nós. E aí, como aqueles que foram chamados não querem vir, aí o que acontece? Vamos lá, continua aí. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa. Coloca ali na palavra depressa. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Sabe o que quer dizer esse depressa? Deus não perde tempo. Gente, esse negócio de Deus tarda, mas não falha, é uma mentira. Ele não tarda. Não tarda. Ele mandou o servo dele fazer o quê? Depressa. Ele tem pressa em curar, em libertar, em prosperar. Não está tardando coisa nenhuma. Depressa. Volta lá. Para as ruas e becos da cidade. E traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Por isso que o reino dos céus chega para essas pessoas. Sabe por quê? Porque os outros são muito importantes, não tem tempo, não dá, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo outro, não sei o quê, entendeu? Quem é que se achega? São esses aí, ó. Os pobres, os aleijados, os coxos, é aqueles que estão mesmo na ponta da tábua, está na beirada do barranco, ou no fundo do poço. Entende quem são os escolhidos? São esses aí, ó. Porque os outros não querem. Então essa coisa, você é que decide se você será o povo de Israel ou não. É sua essa decisão. Não é minha, não é de Deus, não é do cunhado, não é da esposa, do filho. É sua. Aí mandou chamá-la. Vamos lá. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar.
Sabe o que quer dizer se ainda há lugar? Gente, é tanta bênção preparada, é tanta coisa boa preparada, que está sobrando, igreja. Gente, é muita bênção. Só que as pessoas não têm buscado em Deus, não têm atendido o convite. Essa é a realidade. Aí sabe o que ele fez? Só para a gente finalizar. Vamos lá. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Você quer dizer isso? Como é que é essa história do obrigar? Quando uma pessoa vai no médico, descobre que está com uma dor, tal, aí ela vai lá no médico, faz os exames, o médico fala assim: ó, você está com câncer, ou você está com uma doença tal. É, doutor, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer uma quimioterapia, tem que fazer um tratamento, tal. É doloroso, a pessoa vai e começa a fazer. Só que sofre, gente, mas sofre. Sofre. E ela sente que está emagrecendo, perdendo as forças. Volta lá, o doutor fala: o negócio está agressivo, está espalhando. Ó, não tem como operar mais. O que você quer dizer com isso, doutor? Olha, a senhora tem mais alguns meses de vida. Aí, diante desta situação, em que o médico fala: não tem jeito mais, você vai morrer. O que acontece normalmente com esse tipo de pessoa? Ela se vê obrigada, não tem jeito, eu tenho que ir lá. Entende quem são aqueles que são obrigados? Aquele pai, aquela mãe que está vendo lá o filho morrendo nas drogas, foi preso, desestruturou a família, já deu conselho, já fez de tudo, não tem o que fazer, já internou em clínica, nada resolve. Esses aí só tem uma saída, qual é? Eu tenho que ir lá. Então a pessoa é obrigada a ir. E a grande maioria de nós veio assim, sabia disso? Veio pela dor. E se não fosse a dor, não estaríamos aqui, igreja. É ou não é verdade? A maioria de nós veio obrigado, sabia? A coisa ficou feia, ficou difícil, apertou, aí a gente correu para a igreja. A maioria de nós aqui foi assim. Não veio por amor. Claro que tem aqueles que vieram por amor, mas a maioria são os obrigados. Fechando. Para que fique cheia a minha casa, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia, ou seja, da minha bênção. Então entenda, eu vou finalizar aqui. Entenda, gente, que essa coisa do escolhido é uma decisão sua. Porque você sabe que mesmo obrigado tem gente que não quer vir, né? Eu morro, mas não vou lá. Eu já ouvi muito isso. Eu prefiro morrer, mas crente eu não viro. Eu vou lá naquela igreja daquele homem do chapéu, nem que a vaca tussa, né? Tem uns que são... Nem obrigando ele quer vir, mas o que eu posso fazer? A gente pode fazer alguma coisa? Nós convidamos, chamamos. Deus, Ele quer você. Porque essa ceia, essa festa, gente, é maravilhosa. E aqueles que fazem parte dela sabem muito bem que a ceia é excelente. É maravilhosa. Entendeu? Então aí Deus, quando falou isso para Moisés, Moisés então foi, e Deus foi com Moisés, e Moisés, através do poder de Deus, livrou o povo de Israel da escravidão. E eles foram para a terra que mana leite e mel. Amém, gente? Então, a mesma coisa é você. Essa terra que mana leite e mel requer da sua parte esforço. O faraó não foi deixando assim. Foram 10 pragas que foram mandadas sobre o Egito para que ele libertasse o povo.
O Egito foi a bancarrota, né? O Egito quebrou, para que eles libertassem o povo de Deus, mas libertaram. Libertaram ou libertaram? Libertaram. Então, a sua vitória é certa, gente. Não importa se o faraó é grande, não importa se o faraó fala que não, Deus fala que sim. E acabou. Deus falou que sim, acabou. Não importa o que o faraó diga. É isso. Quem entendeu a palavra? Fica de pé em nome de Jesus.